Olá, eu sou o Guto e hoje vamos conhecer mais 3 histórias da nossa série de mergulhos que deram errado. Antes de começar o vídeo, confira se você já é inscrito no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Como sempre, a descrição do espectador é recomendada. No estado da Carolina do Norte, existe uma longa represa de concreto que atravessa o rio Catawba, conhecido como Represa Oxford. Datada do ano de 1927, suas 10 comportas controlam o fluxo de água rio abaixo e são responsáveis pelo nível da água no lago artificial Hickory. Devido à idade que tem, e sendo crucial para manter a água e energia da região, ela precisou passar por manutenção em abril de 1998. No dia 16, uma equipe de mergulho com 3 pessoas chegou à represa para selar os vazamentos nas válvulas que estavam deixando muita água passar. Antes de mergulharem, os funcionários da usina disseram à equipe que as válvulas estavam na posição fechada. Isso era essencial para garantir que os mergulhadores não fossem arrastados pela imensa força de sucção que as turbinas criam. Mas logo no primeiro mergulho, os mergulhadores sentiram um fluxo de água mais forte do que era esperado. Isso foi relatado aos funcionários, então a posição das válvulas deveria ser verificada mais uma vez. Ficou claro que desde o início houve alguma falha de comunicação, ou a posição das válvulas nem mesmo foi verificada. Os mergulhadores acompanharam os funcionários até o local onde as válvulas da usina ficam e se revezaram para fechá-las manualmente. Um dos membros da equipe de mergulho foi a última pessoa na manivela, e a equipe perguntou aos funcionários se ela estava realmente fechada dessa vez, porque o indicador mostrava que ela ainda estava aberta. Os funcionários disseram a eles que o indicador nunca mostrava totalmente fechado e que bastava girar a manivela até o ponto em que ela não rodasse mais. Depois de terminarem de girar as válvulas, os funcionários da usina lembraram ao supervisor da equipe de mergulho que ainda havia um vazamento sério e que o mergulhador deveria ter muito cuidado. Isso foi repassado ao mergulhador, e o supervisor também disse a ele para ir com calma e não correr riscos. Eles tinham bastante tempo e poderiam descobrir uma abordagem diferente se isso não fosse seguro. O mergulhador vestiu o traje com um cordão umbilical, que é basicamente uma mangueira que alimenta o mergulhador com oxigênio, e depois ele entrou na água. Ele começou a nadar até o vazamento, descendo por uma grande haste do cano. De repente, ele sentiu a correnteza agir muito mais forte do que antes, e começou a gritar pelo rádio que a correnteza estava o levando. O supervisor chamou de volta por ele, mas imediatamente a linha caiu. A equipe puxou o cordão umbilical o mais rápido que puderam. E quando chegou à superfície, eles descobriram que a ponta que estava presa ao mergulhador havia se soltado. Esse cordão umbilical tinha todas as suas linhas de comunicação, além de sua mangueira de ar, que precisava ser presa ao capacete para que ele respirasse. Os funcionários da usina imediatamente abriram as comportas, na esperança que ele pudesse ter sido levado para o outro lado, mas não havia vestígio do mergulhador em lugar nenhum. Por fim, mergulhadores de resgate foram chamados, e quando chegaram, ambas as equipes trabalharam juntas para descobrir um plano para encontrá-lo, antes que fosse tarde demais. Os outros 2 mergulhadores procuraram brevemente do lado de dentro da represa, sendo cautelosos com a poderosa força de sucção, mas também não encontraram nada. Por fim, todas as válvulas foram fechadas completamente. Isso permitiria que os mergulhadores de resgate
procurassem mais próximo da represa. Finalmente, após mais de 12 horas desde que o cordão foi rompido, eles alcançaram o fundo de um dos túneis inferiores da represa e encontraram um mergulhador desaparecido. Infelizmente, ele já havia se afogado horas antes, quando sua única fonte de oxigênio foi rompida pela força da água. O laudo apontou que não houve rasgos em sua roupa de mergulho ou qualquer outro dano em seu capacete. Eles descobriram que a conexão entre o cordão umbilical e o capacete estava sem um pequeno dedal de segurança, que poderia ter impedido que o cordão se rompesse. Mas infelizmente, depois que ele se rompeu, o mergulhador foi sugado para dentro de um dos grandes tubos. Aqueles momentos finais na escuridão dentro da represa devem ter sido assustadores, para dizer o mínimo. Após o acidente, foi preciso trocar as válvulas de segurança antes que os vazamentos fossem finalmente sanados. Ainda hoje, a represa Oxford está em operação, mas os manuais de manutenção precisaram ser revistos desde a origem, após o ocorrido. Quando Mad tinha 7 anos e sua prima Alyssa tinha 9 anos, as duas foram levadas a um parque próximo de casa para brincar na piscina. Elas estavam acompanhadas de suas mães, além da irmã recém-nascida de Mad e mais os seus 2 meio-irmãos, que eram bem mais velhos do que elas. Na época, as meninas ainda não sabiam nadar, então usavam aquelas pequenas boias de braço para flutuar na piscina. Depois de algumas horas brincando, eles ficaram cansados e decidiram sair da água para fazer um lanche. Aquela era uma tarde fria para um dia de verão, então eles eram a única família que estava na piscina naquele momento. Ao ver as crianças saindo sem nenhuma outra família usando a piscina, o salva-vidas de plantão decidiu fazer uma pausa e colocou um aviso na cadeira do salva-vidas, indicando que logo voltaria. Alguns momentos depois, os meio-irmãos de Mad mergulharam de volta na piscina, apesar de o salva-vidas não estar lá, porque eles eram mais velhos e sabiam nadar bem. A mãe de Alyssa disse às 2 meninas que elas tinham mais 15 minutos para brincar, e depois elas iriam embora, de volta para casa. Mad e Alyssa queriam muito entrar na banheira de hidromassagem antes de irem embora, porque para elas, aquilo era como uma piscina com bolhas e parecia ainda mais divertido. Então as duas terminaram o lanche e foram depressa até onde a banheira estava. Elas ficaram na beirada por um segundo, olhando para a água borbulhante, e decidiram que seria divertido se ambas pulassem na água ao mesmo tempo. Então, elas deram alguns passos para trás, contaram até 3 e correram até a banheira, dando um pulo bem no meio dela. Porém, quando Mad atingiu a água, ela percebeu que ambas tinham removido suas boias para lanchar e afundaram direto no fundo da banheira. E ainda por cima, assim que pularam na banheira, a irmãzinha de Mad começou a chorar, desviando a atenção da mãe. Então, como todos estavam de alguma forma ocupados, nenhum adulto as viu pulando na banheira, e também não puderam ver os respingos de água que faziam enquanto tentavam desesperadamente subir para respirar. Mad tentava gritar debaixo d'água, mas nenhum som escapou para a superfície. Geralmente, banheiras de hidromassagem não são fundas, e essa também não era, mas era funda demais para as 2 meninas de pouca idade. Mesmo de pé, suas cabeças ainda ficavam abaixo da superfície da água, e com o pânico, elas estavam focadas apenas em subir para respirar, e não pensaram em se mover em direção às bordas, onde estariam mais seguras. Além de elas não saberem nadar, todas aquelas bolhas na água tornavam ainda mais difícil para elas se manterem flutuando. Em apenas alguns segundos de pânico, Mad e Alyssa entraram em modo de sobrevivência completo,
e estavam fazendo tudo e qualquer coisa para chegar à superfície da água. Isso incluía lutar entre si. Apenas alguns segundos antes, Alyssa era prima de Mad e as duas estavam se divertindo e brincando. Mas agora, ela era apenas um obstáculo no caminho de sua sobrevivência. E Alyssa, sem perceber, sentia exatamente a mesma coisa. As duas começaram a empurrar uma outra para o fundo, tentando ser alavancadas para tirar suas cabeças da água. Elas se arranharam, se puxaram e se empurraram, tentando desesperadamente escalar os corpos uma da outra para sobreviver. Mas como Alyssa era um pouco mais velha e maior, Mad começou a perder a luta. Ela tentou com todas as suas forças, mas começou a sentir seus membros ficarem mais lentos e fracos. Logo, tudo o que ela conseguia ver eram as bolhas e a cor do maiô de Alyssa, enquanto ela ficava mole na banheira de hidromassagem, e Alyssa continuava a se debater em cima dela. Por sorte, a poucos momentos de perder a consciência, ela sentiu um braço segurando-a e a puxando para fora da banheira. Um dos meio-irmãos de Mad percebeu a ausência das duas meninas mais novas e as encontrou com apenas alguns segundos restantes antes que fosse tarde demais. Assim que ele as tirou da banheira, ele começou a dar tapinha nas costas delas e empurrar seus peitos. E as duas tossiram uma quantidade inacreditável de água entre cada respiração ofegante. Até que, finalmente, elas conseguiram respirar novamente. E, em vez de falar, elas apenas soluçavam. Por um longo tempo depois, Mad tossiu e sentiu seu estômago queimar, por causa de toda a água com cloro que havia engolido. Antes de partirem naquele dia, as duas meninas se olhavam sem falar nada. Apenas sentiam arrependimento pelo que passaram. E ambas também perceberam que, há apenas alguns momentos atrás, elas estavam dispostas a afogar uma a outra em troca de um único suspiro. Mas elas agiram pelo instinto de sobrevivência. Naquela situação, nenhuma das duas estava em seu estado natural. E foi somente anos depois que Mad teve entendimento sobre a complexidade e o perigo daquela situação. Na verdade, isso é muito comum em casos como esse, e mesmo adultos podem facilmente se afogar, caso não saibam nadar bem, ou mesmo se tiverem algum imprevisto, como cãibras, por exemplo. No caso de crianças, é preciso tomar um cuidado redobrado, porque mesmo águas consideradas rasas, como uma banheira, podem colocá-las em perigo de vida. Não muito depois do incidente, a mãe de Mad a colocou em um curso de natação. Ela não ficou com fobia da água depois daquilo, mas sempre foi cautelosa para não deixar que outras pessoas nadassem muito perto dela. O Mar do Norte é uma parte do Oceano Atlântico, situado entre as costas da Noruega, Irlanda e Dinamarca. Além de ter águas frias, ele é conhecido por sua importância na produção de petróleo por plataformas em alto mar. Essa história aconteceu lá. 1978 foi um ano ruim para a produção de petróleo no Mar do Norte, para a plataforma de Beryl Alpha. E por causa do declínio na produção em relação aos anos anteriores, a empresa proprietária da plataforma decidiu continuar realizando as operações ao longo dos meses de inverno. Eles esperavam que, aproveitando os curtos períodos de bom tempo, poderiam recuperar a queda de produção, realizando manutenções e melhorias na plataforma. No dia 26 de novembro, um navio chamado Star Canopus foi posicionado ao lado da plataforma em preparação para o início do trabalho. A tarefa daquele dia era fixar algumas seções dos tubos bem abaixo da plataforma, a uma profundidade de 102 metros debaixo d'água.
Para um trabalho tão profundo, os mergulhadores não podem simplesmente nadar para baixo, completar a tarefa e voltar para cima em seguida. Eles precisariam realizar várias paradas de descompressão, com duração de cerca de 1 hora para cada uma delas. O tempo total para fazer isso ao longo de cada dia de trabalho tornaria a missão pouco prática e muito custosa. Então, em vez disso, eles trabalhariam usando um sino de mergulho. Para aqueles que não são inscritos no canal, vale a pena lembrar o que é um sino de mergulho. Eles são uma câmara de metal, na qual os mergulhadores podem viver por dias seguidos, e que é pressurizada na mesma pressão que a profundidade que irão trabalhar. Isso faz com que os mergulhadores possam entrar na água para trabalhar e depois sair dela, sem precisarem passar por uma longa descompressão após cada dia. Ou seja, eles viverão nessa pequena câmara de metal por até 1 mês seguido, até que o trabalho esteja concluído. Depois, eles só precisam descomprimir uma única vez no final do trabalho. É muito mais prático dessa forma, apesar das condições claustrofóbicas, com apenas um cômodo, algumas camas, comida e alguns outros confortos, repousando no fundo do oceano ou suspensos abaixo da plataforma. Para a profundidade desse trabalho, o sino de mergulho estaria suspenso pelo navio auxiliar, a uma distância do leito do oceano, de apenas 18 metros. Obviamente, o navio precisa permanecer relativamente estável, de forma a manter o sino e os mergulhadores perto de onde o trabalho será realizado. Para isso, o navio estava equipado com um sistema de posicionamento dinâmico de última geração. Esse sistema ajusta automaticamente o acelerador e a direção do navio para manter sua posição na água e manter o sino de mergulho em determinado ponto. Porém, apesar do sistema ser de última geração, ele era classificado para suportar com segurança ventos de no máximo 20 nós vindos do lado do navio. Naquele dia, a previsão do tempo era de rajadas de até 40 nós. Então, os mergulhadores estavam em alerta para interromper as operações a qualquer momento e retornar ao sino para serem içados de volta das profundezas. Por volta das 20h30, rajadas de 40 nós começaram a soprar e sacudiram o navio, forçando o capitão a interromper as operações. Os mergulhadores retornaram ao sino e aguardaram que as condições melhorassem. E por volta da meia-noite, na troca do turno de 12 horas, o tempo melhorou e o capitão ordenou que o trabalho continuasse. Esperava-se que o tempo piorasse novamente no dia seguinte. Então, esta poderia ser sua única janela em um período de 48 horas. Na verdade, mesmo quando eles voltaram a trabalhar novamente, as condições já não eram as ideais, com rajadas entre 15 a 20 nós. Finalmente, às 2h40 da manhã, o sino foi lentamente abaixado para a profundidade operacional de 102 metros na base da plataforma Barry Alpha, que se estende até o fundo do oceano. Cerca de meia hora depois, os 2 mergulhadores lá dentro, Tony e Michael, estavam prontos para começar a trabalhar, e Michael assumiria o primeiro turno. O fundo da escotilha do sino foi então aberto. Michael colocou seu capacete de mergulho, que tinha um longo cordão umbilical preso a ele, para fornecer ar e energia para suas lanternas, e depois ele caiu na água gelada e escura como o breu. Vale lembrar que nessa profundidade, a luz da superfície já fica bastante reduzida, mas de qualquer maneira, isso não importava porque já era noite. Então tudo que ele tinha eram as luzes do sino e as luzes do capacete, que simplesmente eram engolidas pela água escura. Qualquer peixe ou outra criatura naquela área ficaria escondida dele, a menos que nadasse perto o suficiente.
Isso torna o trabalho já difícil ainda mais desconfortável. Michael nadou para a seção do tubo onde trabalharia, mas apenas 8 minutos depois de começar, o capitão mandou que ele voltasse por causa das rajadas de vento que se aproximavam. Ele retornou ao sino e esperou lá dentro por 40 minutos, até que o vento diminuísse. Depois, voltou ao trabalho mais uma vez, por volta das 4 horas da manhã. Dessa vez, ele conseguiu trabalhar solidamente por mais 1h30, até que o vento mudou de direção novamente e começou a soprar do norte a 40 nós. Com a direção que o navio estava voltado, o capitão poderia assumir o controle brevemente para manter o navio no lugar até a rajada passar. Mas o capitão optou por soar o alarme e mandar o mergulhador retornar ao sino. Esse alarme chegou à sala de controle de mergulho, que então comunicou isso aos mergulhadores, e Michael imediatamente retornou ao sino mais uma vez. Ele se puxou para dentro da câmara e tirou o capacete, enquanto Tony auxiliava enrolando o longo cordão umbilical. No que diz respeito aos mergulhadores, eles responderam rapidamente ao alarme e estavam seguros dentro do sino. Por outro lado, as condições na superfície ficaram tão ruins que o vento foi capaz de empurrar o Star Canopus para a borda da plataforma. O impacto derrubou o mastro do navio, que então bateu no convés abaixo. Também estava fazendo com que o navio fosse empurrado em direção a outra plataforma flutuante, ao lado do Barrel Alpha, chamada Raccoon Magnus. Enquanto o vento continuava a bater no navio, o capitão tentou desesperadamente virar a proa para longe das plataformas e evitar que o casco raspasse nela e potencialmente danificasse ainda mais o navio. Ele também mandou soar o alarme de aborto de mergulho, significando que era oficialmente hora de puxar o sino de mergulho para cima. As condições eram severas demais para continuar. Esse alarme foi captado pelo controle de mergulho e então comunicado aos mergulhadores abaixo. Mas algo estava impedindo os mergulhadores de selar a escotilha do sino. O capitão chamou o controle de mergulho novamente e perguntou o que estava acontecendo. Eles precisavam puxar o sino para cima imediatamente, mas o controle de mergulho explicou a ele que algo os estava impedindo de selar o sino. Depois, o controle de mergulho contatou os 2 mergulhadores e soube por eles que com todo aquele movimento, o cordão umbilical havia se enrolado em algo na água, antes que eles pudessem puxá-lo completamente, essencialmente bloqueando o fechamento da escotilha. Com o quão desesperadora a situação era, Michael sugeriu mergulhar rapidamente para desengatá-lo, mas o controle de mergulho o proibiu terminantemente de sair. Era muito perigoso. Ele poderia se separar do sino com os ventos fortes, deixando-o preso a 92 metros no oceano. Em vez disso, o controle de mergulho disse a eles para jogar o capacete na água e depois tentar puxá-lo de volta para ver se o cordão se soltaria. Eles fizeram isso, mas ele continuava preso. Então, o capitão chamou novamente e perguntou o que estava acontecendo. Dessa vez, o controle de mergulho disse aos mergulhadores para simplesmente cortarem o cordão. Eles precisavam retornar à superfície imediatamente. Nesse momento, um enorme estrondo foi sentido no sino, e ambos foram jogados contra a parede de metal. O sino de mergulho havia se chocado contra a base da plataforma por causa do movimento do navio em que estavam pendurados. Incrivelmente, isso fez com que o cordão umbilical se soltasse, e eles foram capazes de selar a escotilha que faltava. E assim que fecharam a escotilha, eles avisaram o controle de mergulho que agora estavam prontos para serem puxados para cima. Imediatamente,
o sino começou a ser levantado, e o controle observava os homens dentro do sino através das câmeras. Quando faltava apenas 30 metros, Michael levantou o punho no ar. Esse era o sinal para que a subida fosse interrompida. Imediatamente, o controle de mergulho parou a subida e observou o monitor atentamente. Parecia que Michael estava ouvindo algo, e em alguns momentos eles perceberam o que ele estava ouvindo. Da sala de controle, eles tinham uma visão clara do sino e dos fios, e viram que estavam se inclinando em direção à proa do navio. Eles deviam estar pendurados diretamente para baixo. O cabo em que estavam pendurados também estava tremendo e vibrando violentamente, e de repente a imagem do vídeo desapareceu. Com o vento, o navio tinha sido arrastado e passado sobre a corrente da âncora da plataforma Raccoon Magnus. Ao contrário da Barry Alpha, o Raccoon era preso ao lugar por grandes correntes, presa a enormes âncoras. Quando o sino cruzou a corrente, o cabo quebrou e cortou todas as conexões do sino com o navio, fazendo com que ele despencasse em direção ao fundo do oceano. Isso cortou todos os seus sistemas de suporte de vida e comunicação. Os homens no sino não tinham agora nem luz, nem calor e nem como entrar em contato com o navio. Surpreendentemente, eles sobreviveram à queda inicial, que poderia ter sido fatal por si só. Mas com o suprimento de calor desconectado, sua única fonte de calor agora havia desaparecido. O Mar do Norte é um corpo de água bastante fria, especialmente em novembro. Então, a temperatura dentro do sino começou a cair rapidamente. Na superfície, o navio Star Canopus já estava em posição irregular por causa do vento e das ondas que se chocavam. Eles agora tinham que tentar localizar um objeto de metal relativamente pequeno no fundo do oceano e em completa escuridão. O sino também não tinha luzes ou sistema de posicionamento, então a busca teria que ser feita quase manualmente. E se eles não trabalhassem rápido, os homens lá dentro logo congelariam até perderem as vidas. Dentro do sino de mergulho, os homens também chegaram a uma conclusão horripilante. Os sinos de mergulho possuem um peso de metal preso a eles, para mantê-los afundados e neutralizar a flutuabilidade do ar dentro da câmara. Em emergências, um dispositivo pode ser acionado, soltando o peso e permitindo que o sino flutue até a superfície. Mas esse sino em específico tinha pinos de travamento secundários no exterior do sino. E a escotilha para sair do sino ficava no fundo, que agora estava firmemente plantado no fundo do mar, impedindo-os de sair e soltar o peso. Isso significava que eles estavam presos, congelando lentamente em uma câmara de metal no fundo do oceano, completamente à mercê da equipe de superfície. Tragicamente, eles só foram localizados no mar cerca de 4 horas depois de afundarem. E àquela altura, infelizmente, já era tarde demais. Os mergulhadores podem ter congelado quando o sino foi avistado pela primeira vez, mas só foram declarados oficialmente sem vida quando ele foi erguido do fundo do oceano, 13 horas depois de ter sido encontrado. Quando ele foi finalmente erguido, a escotilha do fundo se abriu e o corpo de Tony saiu por ela e flutuou até a superfície. Como resultado, a causa do falecimento de Michael foi considerada como resultado de hipotermia, enquanto a de Tony foi como resultado de hipotermia e afogamento. Essa tragédia é estudada nos cursos de manutenção em plataformas e acarretou em diversas melhorias em sua construção.
Os sinos de mergulho atuais são equipados com luzes estroboscópicas piscantes para localizá-los mais facilmente no fundo do mar, mesmo à noite, além de possuírem um transponder que determina sua localização exata. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais histórias como essas, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você quiser e puder apoiar o canal ainda mais, considere se tornar membro patrocinador, com valores a partir de R$ 2 por mês. E mais uma vez, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo.